A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde estamos aqui aplicando a Bíblia à nossa vida, extraindo lições maravilhosas da palavra de Deus para estarmos vivendo cada uma delas em nome de Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que tenham essa mesma necessidade, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É como diz, né? Para quem crê. Aleluias, glória a Deus. Lembrando que também nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, seu testemunho, algum questionamento que você tenha concernente à palavra de Deus ou simplesmente a sua paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos ali no livro de Crônicas, 1 Crônicas, né? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar lendo ali o capítulo 16, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e dos seus irmãos. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, com toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e os meus profetas não façai mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai-lhe de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória do seu nome e trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude. Exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porque vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom,
pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 78, a este Obed-edom, filho de Gedutum, e a Osa ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente pela manhã e à tarde. E isso fez segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou Hermã e Gedutum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para as suas casas, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que Davi, ele, após levar a arca do concerto, ele não apenas faz isso, mas ele deixa ordenanças para serem contínuas na presença de Deus. Sabe o que isso às vezes me lembra, meus irmãos? Às vezes, quando nós estamos numa luta, numa adversidade, numa batalha, nós estamos ali continuamente buscando ao Senhor, orando, jejuando, buscando a face de Deus. Mas quando essa luta passa, a gente geralmente tem um costume de se afastar. A gente diminui, né, a oração, diminui o louvor, diminui a leitura da palavra, diminui o crescimento espiritual. Quando na realidade, ali, estar na presença de Deus precisa ser algo contínuo em nossas vidas. Você vê que aqui nesse salmo, se eu não me engano, me aparenta ser o Salmo 106, mas não tenho bem certeza, certo? Mas uma coisa é interessante: 4 elementos da verdadeira ação de graças podem ser encontrados neste salmo. O primeiro, lembrar-nos daquilo o que Deus fez. Nós nunca podemos esquecer o que Deus tem feito na nossa vida. O grande problema é porque quando chega uma nova luta, quando chega uma nova tribulação, quando chega um deserto, a gente esquece tudo que Deus fez para trás, como se aquele deserto fosse maior do que os outros que a gente já tinha passado. E muitas vezes, eu te digo, em verdade, na realidade é bem menor do que aquele que a gente já atravessou. E geralmente são esses desertos menores que são tendenciosos a nos destruir, a tirar a nossa fé, a tirar nossa esperança, a encher o nosso coração de temor. Meus irmãos, o medo é a ausência da fé, da presença de Deus, e nós não podemos permitir que isso se achegue ao nosso coração. Muito pelo contrário, nós precisamos nos apegar à palavra, nos apegar a testemunhos, nos apegar a aquilo que nos traz esperança. Como diz ali o Salmo: eu quero trazer à memória o que me traz esperança, não o que me tira a esperança, não o que derruba a minha fé. Muito pelo contrário, eu preciso estar ouvindo coisas, pensando em coisas que estão engrandecendo a minha fé. Para quê? Para que esse medo, que é natural, sabe? Às vezes as pessoas acham que precisam ser mecanizados. Eu não posso ter medo, eu não posso ter momentos de angústia, eu não posso ter medos não posso ter momentos depressivos. Isso sempre ocorre na nossa vida, porque principalmente a gente não consegue continuamente vigiar na presença de Deus. A palavra está dizendo: Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Nunca esqueça do que Deus já fez na tua vida.
Eu costumo dizer que seria muito interessante a gente pegar um caderno e escrever nesse caderno tudo que Deus já fez na nossa vida. Sabe para quê? Para que na hora do medo, para que na hora da adversidade, para que na hora do dia mal, a gente possa lembrar de tudo que Deus fez na nossa vida. Nunca esqueça o que Deus fez na nossa vida. Você vê que aqui, né, ele começa o louvor dizendo: cantai e salmodiai, falai das suas maravilhas. Não esqueça do que Deus já fez por você e através de você. Quando você buscava menos ainda Deus, quando você tinha menos intimidade com Ele, por que Ele não vai fazer agora? Ah, irmã, mas eu me afastei. Irmã, eu não oro mais tanto quanto eu orava antes. O Pai sempre está à porta. Nós é que precisamos cair em si e voltar. Mas esse salmo, ele está dizendo, a primeira coisa que você precisa é lembrar perpetuamente do seu conserto e da palavra e do que ele tem feito. Lembre perpetuamente, sempre, continuamente. Não deixe que pensamentos de morte, não deixe que pensamentos de medo venham tomar conta de você, te domine. Porque a nossa mente, ela é tendenciosa a buscar essas coisas. Mas nós precisamos estar na presença de Deus, crendo, acreditando. Existem provas que a gente passa na vida, meus irmãos, que a gente, durante ela, a gente diz assim: meu Deus, eu nunca pensei que eu poderia passar por isso na minha vida. Mas se você parar para pensar, você passou por coisa pior. Mas sabe o que é que acontece? A gente é movido por circunstância. A gente é movido por coisas imediatistas. A gente acredita e crê no que a gente está vendo. E isso muitas vezes derruba a nossa fé. Isso tira a nossa esperança e enche o nosso coração de medo. Mas nós não podemos nos render. Sentir essas coisas é natural. Ter medo é natural. Agora, o que você faz com ele é que vai fazer toda a diferença. O que você faz com medo? Você deixa ele te dominar ou você domina ele com a presença de Jesus? Aí onde está a diferença? Você precisa dominar, você precisa superar, porque o Deus dos exércitos, ele está contigo. A segunda coisa que nós precisamos ter é falar aos outros a este respeito. Dê testemunho. Não tenha medo de testemunhar, não. Ah, irmã, mas se eu testemunhar, eu vou rever toda aquela dor que eu passei. Irmã, mas se eu testemunhar, é como se eu estivesse trazendo aquele deserto de volta. Não, meu irmão. Presta atenção. Falar do que Deus fez na sua vida não vai trazer deserto de volta, não. Você já viu? Uma coisa que a gente observa. Puxa vida, os israelitas passaram 40 anos no deserto, mas ali era para eles passarem 40 dias. Por que eles passaram 40 anos? Pela desobediência, pelo medo, pela ausência de fé, pela murmuração. Por isso ele foi estendido o deserto dele. Mas se você está buscando a presença de Deus, se você está confiando no Senhor, se você não deixa o medo te dominar, por que esse deserto vai se alongar? E nem vai voltar. Quantas vezes eles tiveram que passar pelo deserto? Não. Eles só passaram ali por aquele deserto aqueles 40 anos. Eles só passaram 40 anos por causa deles mesmos. Mas o deserto é apenas um. Ah, irmã, mas você diz que sempre aparecem desertos diferentes. Você nunca passa pelo mesmo deserto. Você nunca passa pela mesma provação. É difícil isso acontecer. E se passar, uma coisa você coloca na sua mente. Toda prova que se levanta para você, Deus já te preparou para ela. Não pense que essa prova veio te destruir. Não pense que essa prova veio para te derrubar. Muito pelo contrário, ela veio para reforçar. Ela veio para te aprovar e para te mostrar que você é escolhido de Deus. E que a alegria dele é a tua força. E a confiança nele é que te faz vencer. Amém? O terceiro ponto que a gente vê nesse louvor é o quê? Mostrarmos a glória de Deus aos outros. É você não ter medo de dizer: olhe para mim. Você está me vendo? Você está contemplando? Sabe, algo que a gente passou nesse deserto, que a gente viveu esses últimos dias, foi quando nós estávamos ali naquele hospital. A minha nora tinha acabado de ser entubada e veio uma psicóloga falar com a gente e aquela mulher ficava dizendo todo o tempo: eu já sei que vocês já passaram por muitas dores, eu já sei que vocês já passaram por muitas perdas. Ela só faltou foi dizer: se preparem porque vocês terão mais uma. E eu olhei para ela e disse: ei, você está me vendo aqui?
Ela, tô, pois você não era para estar me vendo aqui. Minha amada, já era para me ter morrido há alguns anos. Eu contraí uma enfermidade que os médicos não explicavam. Eu sentia o frio da morte nas minhas costas. Eu não tinha ânimo de falar, eu não tinha ânimo de andar, eu não tinha ânimo para absolutamente nada. E qualquer esforço que eu fazia, as minhas forças se esgotavam. E através de uma palavra que Deus usou o meu filho para falar, eu me levantei. Que ele disse que se eu adorasse a Deus, eu não ia resistir. E aquilo me deu uma revolta no meu coração. E eu cheguei, eu orei para Deus e disse: Senhor, se é assim, me leva. Se eu não posso mais te adorar, se eu não posso mais fazer a tua obra, se eu não posso mais fazer nada, eu não quero viver no fundo de uma rede. Me prepara e me leva. Prepara a minha casa, Senhor. Consola meu esposo, meus filhos. Em nome de Jesus. Consola, Senhor. Cuida do meu pai, Senhor. Mas me leva. E ali eu comecei a adorar a Deus. E quando eu comecei a adorar a Deus, parecia que as palavras estavam confirmando que Deus ia me levar. Mas eu fiquei firme. Eu não retrocedi. Aleluias. E ali de repente veio como que um fogo subindo dos meus pés para a cabeça. E de repente aquilo explodiu com glória na minha boca. E eu disse: minha filha, e eu fiquei curada. E eu creio que esse mesmo Deus que me deu a cura, Ele vai dar a cura a ela, e deu. E hoje nós estamos em casa. Miriam está em casa, para a glória do Senhor restabelecida. Em nome de Jesus, nós precisamos passar os feitos do Senhor, não precisamos ter medo. Se lembre do que Ele já fez na sua vida. E ali, dentro daquela UTI, eu disse a ela: olha, sabe qual foi o hino? E ali comecei a louvar. E disse: Ele chegou e eu ordeno agora, doença vai embora, saia nessa hora, porque Jesus chegou, Ele mandou trazer todos os enfermos, porque hoje tem cura, porque Jesus chegou. Meus irmãos, naquela hora, é como se aquele hino entoasse naquele lugar e entrasse em cada sala daquela. E aquela mulher ficou sem palavras. Eu não tive medo porque estava no hospital. Eu não sei explicar que coragem foi essa que deu no meu coração. Mas eu não aceitava perdas. Então, confesse. Confesse tudo. Quando chegar uma luta na sua vida, confesse o que Deus já fez por você. Não esqueça. Essa luta não vem para te destruir, não. Porque se fosse o momento, Deus teria te falado. Mas se Ele não falou, apega-te, porque é vitória de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Se formos verdadeiramente gratos, nossa vida demonstrará isso. Gratidão. Eu acho que é a palavra-chave. É você não esquecer do que Deus já fez na tua vida. Ah, irmão, mas Deus nunca fez nada. Meu irmão, se você está vivo até hoje, Ele fez. Porque você luta contra um inimigo que ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para te dar vida e dar vida em abundância. Então creia, acredite. Faça como Davi, salmodie ao Senhor, louve ao Senhor, cante hinos espirituais. É como cantai ao Senhor em toda a terra. Louvai ao seu santo nome, engrandecei os seus grandes feitos, contemplai a glória do Senhor. Ele é Deus, não Deus que fez, mas Ele é Deus que faz, Deus que opera e Deus que redime. Mas é como aqui Davi deixou essas pessoas aqui, e é algo tão importante da parte de Deus para eles fazerem, que ali, né, foi ditado o nome deles. Cada um, até os porteiros. Cada coisa que você faz para Deus é única. E uma coisa é certa: o que Deus levanta para você fazer, Ele não vai levantar outro. Ele quer que você faça. Então deixa Deus agir. Tenha fé, tenha esperança. Lembra-te dos desertos, não para te entristecer. Lembra-te das provas, não para ficar murmurando, mas para louvar a Deus. Louvai ao Senhor em todo o tempo, porque continuamente
Ele é bom em nossas vidas. As suas misericórdias são razão de não sermos consumidos. Em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Que nos lembra, Senhor, que a prova é nada na tua presença. E que nós não precisamos temer. Nós tão somente precisamos acreditar e confiar na tua palavra, que é verdadeira e fiel, para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Dai-nos, Senhor, a tua bênção e tira, Senhor, todo um medo do nosso coração, toda dúvida, toda incredulidade, Senhor, saia do nosso coração. Em nome de Jesus, te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida e livra-nos, Senhor. Livra-nos das portas dos hospitais, angústia, choro e dor e má notícia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua bênção possa estar sobre nossas vidas. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fique firme e não esqueça. Lembrando-se do que Deus fez, você traz à existência a fé no seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus.